Ei, me fala uma coisa, você sabe o que é regeneração? Afinal de contas, como que eu faço para entrar na eternidade? Afinal de contas, por que hoje o céu não é tão pregado? Será que o meu foco é apenas no Novo Testamento e esquecer um pouquinho o Antigo Testamento? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical e hoje para darmos início ao segundo trimestre de 2024. Nós teremos 13 videoaulas onde eu tenho certeza que seremos impactados pelo ensino dessas 13 videoaulas. E eu quero convidar você a participar, a continuar participando conosco dessas 13 videoaulas que eu tenho certeza que ela vai impactar a nossa história. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa caminhada. Qual a importância de sermos cristãos? Para que nós fomos inseridos? Ou seja, nós vamos falar sobre a carreira que está nos proposta. Para que nós fomos criados? Qual o objetivo de nós vivermos aonde nós estamos vivendo? E para quê? Qual o objetivo, a finalidade de Deus fazer uma carreira para nós? Será que cada ser humano tem a mesma carreira? Ou será que nós temos carreiras diferentes com o mesmo objetivo? É isso que nós vamos trilhar nesses 3 meses, onde nós vamos falar sobre uma carreira que Deus tem para nós. Queridos, eu estou aqui para anunciar um projeto fenomenal, que eu vou lançar esse projeto agora, no finalzinho de abril, mas eu já vou abrir as inscrições para vocês. Que projeto é esse, Fábio? Uma mentoria bíblica exclusiva comigo. Como que eu faço para participar dessa mentoria? E o que é essa mentoria? Você precisa se cadastrar num link que eu vou deixar aqui embaixo, é um link no WhatsApp, você vai participar de um grupo exclusivo comigo, é isso mesmo. Eu, pessoalmente, eu vou dar uma mentoria bíblica para você, somente para quem estiver interessado, tá bom? Somente para quem estiver interessado, porque eu criei um grupo no WhatsApp para excluir curiosos, para excluir pessoas que apenas, o que é, o que não é. É exclusividade. Vai ter um link aqui embaixo, você vai ser redirecionado numa página, num grupo, no WhatsApp, de uma mentoria bíblica, e lá no WhatsApp eu vou dar todas as dicas, todas as ideias, eu vou dar todo o direcionamento dessa mentoria. Quando é que vai começar essa mentoria, Fábio? Essa mentoria vai começar na primeira semana de maio. É isso mesmo. Na primeira semana de maio eu vou começar a minha mentoria. Por isso que eu estou dando tempo para todo mundo que se interessa de clicar nesse link, de entrar aqui nesse grupo no WhatsApp, porque é lá no WhatsApp aonde eu vou dar todas as orientações de como vai funcionar a nossa mentoria bíblica. Eu espero você lá, vai ser uma mentoria fenomenal, vai ser um mês de mentoria, vai ser uma aula ao vivo. Eu dando spoiler. Não, você tem que clicar para você conhecer, tá bom? Clica nesse link aqui, você vai ser redirecionado lá nessa página, lá no grupo no Instagram, no WhatsApp, e eu vou dar todas as dicas lá no grupo no WhatsApp. Te vejo lá no grupo, tá bom? Deus continue abençoando a tua vida, a tua história, o teu ministério. E para isso eu quero encorajar você a continuar conosco nessa caminhada, nessa peregrinação. Eu sei que não é fácil, é difícil, é complexo, mas com determinação e com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir vencer essa batalha. Então, como eu devo iniciar esse projeto, Fábio? Como eu devo iniciar esse trimestre? Primeiro, orando, pedindo auxílio aos céus. Segundo, tendo o entendimento de que nós precisamos melhorar dia após dia. E tendo essa consciência, nós vamos atingir níveis que nós nunca atingimos na nossa experiência com Cristo. Então a lição de número 1, ela tem como título Início da nossa caminhada. Então se eu quero falar sobre a carreira que está me proposta, eu preciso começar pelo
início. Ou seja, qual é o início de tudo? Qual é o início da nossa caminhada? Como que eu entro? Ou como que nós entramos nessa jornada, nessa proposta? É justamente isso que nós vamos ver hoje, a porta de entrada. Qual foi a chave que foi virada, que nos possibilitou vivermos essa carreira que Ele nos propôs? E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso de número 8, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de Nicodemos. Para nós entendermos o início da nossa caminhada, nós precisamos entender um conceito que Cristo falou para Nicodemos, acerca da regeneração. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes a palavra regeneração aparece na Bíblia? Segundo alguns estudiosos, 2 vezes aparece a palavra regeneração na Bíblia. Uma outra pergunta: se é pouco falado o termo regeneração, será que não é tão importante? Será que existem outras coisas que são mais importantes de nós falarmos do que a regeneração? Esses dias eu ouvi um pastor falando justamente sobre isso, que a regeneração foi falada apenas uma única vez no Novo Testamento para um homem à noite e em particular. E ele levou a ideia do público para o particular. Se Jesus falou em particular para um homem, isso não é tão relevante para a evangelização. E aí ele entrou justamente nessa temática. Querido, presta atenção. Nós não medimos a Bíblia pela quantidade de termos que aparece nela. Porque se nós fôssemos tratar a Bíblia nesse conceito, então os coaches estão certos. Você sabia que aparece mais o termo riqueza, dinheiro, na Bíblia do que fé? O termo dinheiro, riqueza, aparece na Bíblia mais de 2.000 vezes. Fé aparece em torno de 300 vezes. Ou seja, fé é mais importante do que dinheiro? A questão não é o quanto se fala, mas qual é a base da nossa vida. A base da nossa vida não é o dinheiro, não é a riqueza. A base da nossa vida é uma espiritualidade, uma conexão com o divino. Por que Deus, então? Por que a Bíblia fala mais sobre dinheiro, Fábio, do que fé? Existem alguns motivos. Um deles é que nós estávamos mais valorizando o material do que o espiritual. Então, se as pessoas não tinham tanto entendimento, por isso que a gente tinha que falar várias e várias vezes acerca sobre a riqueza, sobre o dinheiro. Então, é essa questão. Que as pessoas estavam mais valorizando uma coisa e menosprezo ao outro. Então, por isso que se muito falou, não para valorizar ele, mas para mostrar que existe algo que nós precisamos dar mais valor do que ele. Então nós precisamos entender que no início da nossa caminhada, nós temos que entender o processo da regeneração. Tópico primeiro, a caminhada com Cristo. Ponto 1, compreendendo os 2 caminhos. Nós já nascemos com uma inclinação para o mal. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então pensa comigo, você nasceu pronto para servir? Não. Você nasceu predestinado ou você nasceu condicionado a pecar. Nós nascemos com a condição do pecado. Paulo diz que nós nascemos destituídos da glória de Deus, ou seja, nascemos desprovidos, incapacitados de fazer alguma coisa que agradasse a Deus. É por isso que na sua carta aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos em pecado, em delito, ou seja, quando Cristo nos encontrou, ele nos encontrou ferido, ele nos encontrou morto, inoperante para ter um relacionamento com ele, ou seja, a vida com ele, o relacionamento com ele estava morto. Com quem nós se relacionava? Com o mundo. E era no mundo que nós se relacionava, era com o mundo que nós tínhamos uma relação profunda de amizade, de amor. Era com o mundo, nós só entendíamos o mundo, nós só tinha olhos para o mundo. Então Paulo nos informa que nós já nascemos com uma condição ou condicionado a errar,
a fazer aquilo que é mal. É por isso que ele diz que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia. Mas o mal que ele não queria, na hora que ele menos imaginava, ele já estava fazendo. O que é isso? É a condição humana. Por exemplo, Davi. Quando Davi diz que em pecado concebeu a minha mãe, a questão não é sobre o pecado que a mãe dele tinha feito nesta vida, mas é a condição, isso é ontológico, é a condição do ser. A condição do ser de Davi era uma condição inclinada para o erro. Então, essa que é a ideia que a Bíblia permite. Então, nós já nascemos com essa condição, mas nós também temos a possibilidade de, em vida, endireitar a nossa própria história. Então a gente tem dois tipos de vida, qual? Uma com Deus e uma outra com Deus. Nós nascemos com a condição de vivermos longe de Deus, mas nós também com desenvolvimento, ao ouvir a palavra de Deus, a ter uma conexão com outras pessoas, é nos possibilitados ter uma vida com Deus. Então essa escolha vai ser minha. Sou eu que decido se eu quero ou eu não quero. Eu posso decidir desligar agora essa live e decidir a nunca mais viver para Deus. É eu que decido. Eu decido ler ou não ler, eu decido parar de gravar ou não. Eu decido ser fiel a Ele ou não. Isso é uma decisão que eu tomo. Ou seja, se eu quero iniciar uma nova história, se eu quero iniciar uma caminhada com Deus, eu preciso ter a consciência de que a vida sem Ele é uma vida ineficaz. É uma vida sem propósito, é uma vida sem destino, é uma vida vazia, é uma vida solitária, é uma vida que não vale a pena ser vivida. Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Tema de tantos debates filosóficos ao longo da história. É uma vida onde Cristo tem prioridade na nossa própria história. Se a nossa vida não tiver Cristo como pauta central, como Cristo tiver o centro da nossa existência, se a minha peregrinação nessa terra não permear pela vida com Deus, ela não tem sentido. Então, como que eu inicio a minha história? Com Deus ou sem Deus? Isso é uma decisão que nós escolhemos. A proposta está nos apresentada. Nós já nascemos com essa inclinação para o mal, mas é nos ortogado, é nos apresentado uma oportunidade de viver com Deus. Então, essa oportunidade, quem é que decide? Sou eu. E quando você decide andar com Deus, nós temos 3 companheiros que estará conosco. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ou seja, esses 3 seres, eles vão nos auxiliar a ter uma experiência com o divino. Ou seja, no mundo espiritual, nós vamos acessar, porque hoje nós temos a companhia daquilo que a tradição cristã chama de Santíssima Trindade. O Pai como Criador, o Filho como regenerador, como Salvador da nossa vida, e o Espírito Santo, ele tem a finalidade de ajudar, de fazer com que nós entendemos tudo aquilo que Cristo nos ensinou. Ele deixa vivo, ele deixa operante as palavras de Jesus. Tudo aquilo que Cristo veio nos ensinar, o Espírito Santo, ele vem vivificar, ele vem nos lembrar, ele vem nos ajudar justamente na nossa peregrinação, porque o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação profunda, onde ele nos informa que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, tem uma conexão muito forte. Então, nessa caminhada, existe uma promessa, qual? Nós não estaremos órfãos. Nós teremos uma companhia sobrenatural. Mas isso eu preciso decidir. Eu preciso querer estar. E quando eu decido, o que acontece? Eu tenho essa companhia. Mas como isso acontece, Fábio? Como eu entro? Como que eu aceito? Se você acabou de falar que nós estávamos mortos em pecados e delitos, como que eu, de uma hora para outra, eu ouço essa voz e eu decido abraçar essa fé e agora esses seres?
começa a me ajudar. É por um conceito fenomenal chamado o novo nascimento. Tópico segundo, o novo nascimento. Ponto 1, por que precisamos do novo nascimento? O que é nascer de novo? Foi essa pergunta que Nicodemos fez. Jesus teve um encontro com Nicodemos à noite. E é tão interessante que nesse diálogo, o que Nicodemos pergunta para Cristo? O que é necessário? Cristo responde para ele: aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não verá o reino dos céus. Nicodemos era um homem intelectual, ele olha para Cristo e diz: espera aí, esse conceito de nascer de novo, eu já tenho uma idade avançada, ou seja, eu já existo. Como que eu volto para a maternidade? Como que eu volto para o útero da minha mãe e eu vou ter que nascer de novo? Isso é incapaz. Não tem como. E aí Cristo fala algo fenomenal. Cristo olha para Nicodemos e diz: muito me admira. Tu é mestre em Israel e não conhece essas coisas? Presta atenção no que eu vou dizer. Quando Cristo disse para ele, sendo ele mestre em Israel, ele não sabia dessas coisas, o que Cristo estava querendo dizer para ele, que o que Cristo estava anunciando não era coisa nova, era coisa já profetizada pelos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele cita o profeta Ezequiel, que viria tempos em que o Espírito de Deus entraria nos corações dos homens e eles seriam novas criaturas. Ou seja, com o derramar do Espírito, as pessoas passariam a ter uma nova experiência com Deus. Então, o que isso significa? Cristo estava anunciando algo para Nicodemos já profetizado no Antigo Testamento. Por isso que a entrada no reino é feito pelo novo nascimento. Ou seja, o que é um novo nascimento aqui? Ele está se remetendo ao Éden. Tudo aquilo que o homem perdeu no Éden, Cristo veio reconstruir, Cristo veio refazer novamente. Por isso que é um novo nascimento. Por quê? Porque Adão morre no Éden. A humanidade morre no Éden. Agora Adão tem a condição do pecado. Agora Adão tem a inclinação para o mal. Então o que Cristo veio fazer? Cristo veio renovar, Cristo veio refazer aquilo que Adão tinha perdido lá no Éden. Então, o novo nascimento não é algo novo, já é algo profetizado pelo Antigo Testamento. E o novo nascimento é a porta de entrada para uma nova experiência com o divino. É impossível nós se relacionarmos com o divino se ele não produzir esse novo nascimento. Porque, ora, se nós estávamos mortos em pecado, em delito, essa ação é uma ação externa. Alguém tem que provocar essa ação em mim. Essa ação tem que ser do lado de fora. Alguém vivo, alguém com poder, alguém com autoridade sobre mim precisa provocar isso em mim. Precisa me dar uma nova vida. E aí Cristo usa dois elementos para Nicodemos, água e espírito. Água aqui é literalmente a palavra de Deus. É impossível alguém ser vivificado, nascer de novo, se ele não ouvir a palavra de Deus. Por isso que Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É pela palavra de Deus que nós temos vida. É impossível nós restaurar pessoas por atividades humanas, por atividades sociológicas, por ações humanitárias. Ações humanitárias isoladas não têm a capacidade de reconectar pessoas com Deus. O que reconecta pessoas com Deus é o ouvir pela palavra. É a palavra que tem o poder e a capacidade de mudar a mentalidade de uma pessoa. Se essa pessoa está ouvindo a palavra ou pela palavra, ele está ouvindo uma pessoa. Eu já expliquei isso. Quando nós pregamos a palavra ou pela palavra, a palavra não é um conceito, a palavra é uma pessoa. Por isso que João diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha o que Jesus disse, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ou seja, a palavra, a verdade, não é um conceito, é uma pessoa. Então, quando eu prego pela palavra ou a palavra, eu estou apresentando uma pessoa. E se eu apresento uma pessoa, essa pessoa tem a capacidade de mudar a minha mentalidade. Ele tem a capacidade de dar um novo horizonte para mim. Então, se ele está dando um novo horizonte para minha existência, então agora ele tem o poder sobre mim. Então agora que eu tenho essa consciência do certo e do errado, porque ele me vivificou, porque ele me redimiu, porque ele me deu uma nova vida, agora a decisão é minha, é exclusividade minha, eu que decido se eu aceito ou não aceito. Sou eu que decido se eu quero caminhar com ele ou se eu não quero caminhar com ele. Aí eu entro no ponto 2. A religião não faz nascer de novo. Na verdade, o que é ser religioso? É muito interessante que aqui nos Estados Unidos, o que eu mais ouço são a expressão: nós temos muitos cristãos religiosos. Ah, os cristãos religiosos. É tão interessante que as comunidades das igrejas de Parede Preta fala muito sobre isso. Ah, nós estamos fora da religião. Nós não estamos vivendo a religião. Aí eu leio os assembleanos falando que a religião não faz nascer de novo. Então, afinal de contas, quem é o religioso nessa história? Porque eu nunca conheci um religioso. É tão interessante que nenhum cristão, ninguém que frequenta a igreja, assume que é um religioso. Afinal de contas, o que é ser religioso? Religioso é toda tentativa humana para divinizar o humano. Ou seja, é toda tentativa humana para divinizar o humano. Ou seja, tudo aquilo que nós tentamos fazer fora da palavra de Deus, isso é religiosidade. Sabe por quê? Presta atenção, hoje está muito em voga, ou ao longo do tempo, está muito em voga o seguinte: a gente entrou numa era onde a gente mede a nossa experiência cristã, a nossa atividade dentro da igreja por números, por métricas. Eu abro um trabalho e esse trabalho está crescendo, é sinal que Deus está abençoando. Se está entrando muito dinheiro, é sinal que Deus está abençoando. Afinal de contas, Gamaliel disse: se é de Deus, vai crescer. Se não for de Deus, não há de crescer. Espera. Se eu medir crescimento, se eu pegar o crescimento como pauta, como critério de que Deus está ou não está nessa atividade, então tudo que está crescendo é de Deus. Logo, o Islã é de Deus. Logo, o budismo é de Deus. Espiritismo. Todas as outras religiões que não têm matriz cristã e que está em ascensão e que cresceu ao longo dos séculos, então está dentro do parâmetro de Gamaliel. Se crescer é de Deus, se não cresce, não é de Deus. Negativa. A pauta, o nosso critério é outro. Paulo mostra o critério lá em Filipenses. Jesus deixou um critério. Então eu não posso medir de forma alguma se Deus está ou não está, simplesmente por estar crescendo, simplesmente se está dando certo. O dar certo não é sinal de que Deus está abençoando, porque nós estamos vivendo justamente nesse ponto. Eu estava ouvindo um filósofo, justamente um filósofo ateu, justamente falando acerca disso, que os cristãos estão medindo a sua espiritualidade pela quantidade de like, de visualização, a quantidade de respaldo que ele tem nas suas mídias sociais. Ontem mesmo eu vi um ativista do Bolsonaro menosprezando, ele escreveu no seu Instagram da seguinte forma: alguém foi reprimi-lo, alguém foi dar a sua opinião, e ele entrou no Instagram e ele escreveu o seguinte: muito me admira você, uma pessoa insignificante no Instagram, vim debater com uma pessoa que tem mais de 500 mil de inscritos. Palavras deles: se eu tenho 500 mil de inscritos, é sinal do que eu estou falando está surtindo resultado. Se você quiser ser expressivo,
tenha também 500.000. Ou seja, ele estava pautando a sua fala, a sua ideia, baseado no número de pessoas que estavam seguindo ele. Isso é inadmissível, porque todo o nosso pensamento tem que passar pelo critério da palavra. Olha o que Paulo disse aos Filipenses: no que você pensa, é honesto, é bom, é de bom grado, é de boa fama, é puro. Ou seja, nisso pensa. Qual é o critério que nós temos como Cristo? Um Cristo que se entrega pelo outro. Se a minha vida não for uma vida de entrega ao outro, essa vida não tem sentido. Porque Cristo não é apenas uma ideia, é um conceito. Ele deixa também como um critério. Ele é o paradigma, ele é o modelo de existência. Então nós temos que tomar muito cuidado justamente com isso. Porque a religião é toda a tentativa humana de divinizar o humano. Ou seja, a ideia é o seguinte: se está dando certo, eu faço. Se não está dando certo, a gente muda a estratégia. É justamente isso que é religião. Tópico terceiro: Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Ponto 1, o Novo Testamento. Querido, preste atenção no que eu vou te dizer. Como que eu inicio a minha caminhada? Pelo início. Eu não posso menosprezar o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Aqui está um problema muito sério. Muitas pessoas dizem o seguinte: nós estamos na graça. Por nós estarmos na graça, o que vale realmente é o Novo Testamento. Se é o Novo Testamento, então eu preciso deixar um pouquinho de lado o Antigo Testamento. Outros pastores são mais audaciosos, eles dizem o seguinte: o que vale realmente foi só aquilo que Cristo disse. Eu ouvi semana passada um pastor aqui nos Estados Unidos justamente essa ideia. Eu preciso dar mais valor para aquilo que Cristo falou do que para aquilo que Pedro e Paulo falou. Horas, Paulo disse que toda a escritura divinamente inspirada, ela é proveitosa. Quando Paulo disse isso, ele estava se referindo a que escritura? Todo o Antigo Testamento. A minha pergunta é: qual era a Bíblia que Jesus lia? É só você olhar Lucas capítulo 24 e o verso 44, que ele diz que a Bíblia que Jesus lia era a Bíblia, a lei de Moisés, os profetas e os escritos. Sabe o que isso significa? Ele está falando sobre a Tanar. Ele estava falando sobre a lei de Moisés, é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os profetas é uma coleção judaica, que começa de Josué, porque Josué, na Bíblia judaica, eles entendem que era um livro profético. E os escritos começam com o livro de Salmos. Por isso que em algumas versões está a lei de Moisés, os profetas e os Salmos. Ou seja, todos os 39 livros que nós temos hoje nas nossas mãos, era a Bíblia que Jesus lia. Então, se Jesus está tendo como parâmetro, como referência, o Antigo Testamento, por que eu tenho que menosprezá-lo? Se eu quero iniciar a minha vida cristã, Fábio, mas Cristo modificou, Cristo veio modificar tudo. Pera aí, eu só consigo entender o novo se você entender o Antigo Testamento. Como que você vai entender a carta aos Hebreus, por exemplo, se você não sabe o conceito de sacerdócio, o conceito de Levi, o conceito de sacrifício? Ou seja, se você não entender o Antigo Testamento, não tem como você compreender o Novo Testamento. O Novo Testamento, ele é reflexo do Velho Testamento. Então, como que eu começo pela minha caminhada? Pela Bíblia. Toda a Bíblia ela é inspirada, ela é proveitosa. Eu não posso, de forma alguma, denigrir o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento. Ambos têm o mesmo valor. Vocês precisam entender isso. Ambos têm o mesmo valor. Antigo Testamento, que na verdade a palavra antigo já é um termo para menosprezar. Na verdade, isso é uma invenção humana. Eu tenho uma videoaula minha aqui, onde eu gravei 13 videoaulas sobre a carta aos Hebreus. E teve uma aula que eu ensino para vocês a expressão Novo Testamento. Nesta videoaula eu foquei muito bem a palavra Novo
Testamento novo não é criar algo do zero, é criar algo do que já existe. Porque no grego tinha duas palavras para o termo novo. Novo, criar do zero, e um novo para criar de algo que já existia. E é tão preciso que quem escreve a carta aos Hebreus era um judeu. Porque foi direcionada para o povo judeu com a mente judaica. Aí quando ele pega o grego para escrever uma ideia judaica, ele foi tão preciso, isso é obra e graça do Espírito, que ele não pega a palavra grega do novo criar do zero, mas ele pega o termo grego novo, mas criar de algo que já existia. Então esse Novo Testamento é criar de algo que já existia. E o que já existia? O Antigo Testamento. Vocês percebem que quando Cristo disse para Nicodemos, me espanta, sendo tu mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Ou seja, os profetas já tinham falado acerca do Novo Testamento. E você não percebeu isso? Você não lê as Sagradas Escrituras? Você não percebeu que isso que eu estou falando não é algo novo? É algo que já tinha sido profetizado? Agora vai se cumprir na minha pessoa? Porque a Bíblia, a história bíblica é uma evolução progressista. Cada momento tem o seu momento exato. E aquele momento é um momento completo. É um momento que satisfaz. O Antigo Testamento satisfazia naquele momento. E com o passar do tempo, foi evoluindo, mas a evolução aí não é para melhor, é cada momento tendo o seu cumprimento na pessoa de Cristo, até que chega o clímax, até que chega o tempo exato, onde ele é manifestado. Então, o novo aqui não é algo do zero, algo que você faz que não existia, mas você pega algo que já existe e você agora dá uma nova ideia, agora que você dá uma modelagem, mas a base já existia. Então esse novo, aquilo que nós chamamos de Brit Hadashah, é justamente esse conceito. Ou seja, então eu não posso menosprezar o antigo, porque antigo na verdade não existe, eu não posso menosprezar o Antigo Testamento em detrimento do Novo Testamento, porque ambos se completam. Tudo ali é palavra de Deus. E aí você precisa entender que a Bíblia inteira, desde Gênesis a Apocalipse, ela apontava para quem? Para o Filho. O Filho está ali. O Filho está justamente em cada página das Sagradas Escrituras. Se o Filho está ali, então toda a Bíblia ela é importante. Vamos começar? Vamos começar da forma correta. Como eu começo, Fábio? Do início. O início não é um novo, o início é o Antigo Testamento, porque eu preciso ter essa concepção que toda a Bíblia, toda a palavra, todas as escrituras, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Você precisa acreditar que os 66 livros que você carrega, que você tem na sua casa, no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone, ele é a palavra de Deus. E tudo isso foi confeccionado para que você pudesse viver os melhores momentos da tua existência. Você tem um manual que tem a capacidade de levar você para o norte desejado. Ou seja, a carreira que ele te propôs está nas Sagradas Escrituras. Então, como que eu começo a minha caminhada pela Bíblia? Em que parte? Ela por inteiro. Tudo fala a respeito de Cristo. E se fala a respeito de Cristo, fala o teu respeito. Tudo aquilo que foi escrito para o nosso proveito. Tudo que está escrito na Bíblia tem um significado para a nossa própria existência. Que o Eterno continue te abençoando, te prosperando. Eu te espero no próximo vídeo, querendo Deus.